Bom, pessoal, vamos lá continuar na saga do cálculo do gradiente. Na última aula, a gente encontrou uma expressão, cálculo do gradiente, que basicamente é gradiente da camada K é igual ao output da camada anterior, multiplicado por um delta. Agora temos que aprender a calcular esse delta, certo? Pois isso aqui, essa aulinha aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, perfeito. Partindo aqui do slide sempre, né? Queremos calcular aqui o delta M. Em M, ou seja, na última camada. Por quê? Porque o cálculo dele é diferente. Vocês vão entender quando a gente sair da última camada. Vamos começar por ela. Perfeito? Então vamos lá. Definição de delta está aqui. Ó. E a equaçãozinha é a derivada de E em relação a A. Certo? U em relação a A. Perfeito. E aqui é a nossa definição do erro. Que é uma coisa que surge na última camada. Bem, ótimo. Percebam que esse y chapéu é igual ao output da última camada. Isso aqui vai ser importante. Tá? Beleza. Tudo isso que eu falei vai ser importante. Vamos lá. Definição de delta em M, né? K igual a M. É igual a derivada de erro em relação a A em M. E aí, meus amigos, eu vou invocar a definição do erro. Tá aqui, ó. Aqui dentro. Tá bom? Próximo passo. Esse O, que é o output da última camada, vamos usar a definição dele. Né? Que é a função de ativação sobre o A daquela camada. Perfeito? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tô usando a definição. Tudo bem? Perfeito? Tudo bom? Vamos lá. Agora, senhores, a gente vai derivar. Né? Aqui a derivada desse cara aqui ao quadrado. Aqui esse expoente cai, por isso que estava dividido por 2. Entendeu? Sagazmente dividiram ali por 2 na definição para a gente não ter que trabalhar com ele. Tá ótimo? E aí a gente faz isso daqui e depois a derivada entra. Perfeito. É a regra da cadeia. Então tá aqui, ó. Derivada aqui dessa diferença, ó, do y menos o g em m de A em M, né? Que é o output da última camada. Perfeito? Multiplicado aqui pela derivada de g. Certo? Certo. Ou seja, a nossa expressão de delta em M, na última camada, é igual a isso daqui. A inferência da nossa rede menos o y target multiplicado pela derivada de g. É isso. Tudo bem? Agora a gente consegue calcular tudo. Agora vamos passar para o caso de K não é na última camada. Aí a conta é um pouco diferente, tá? Vamos lá? Vamos lá. Então, partindo aqui da definição, delta em K, né? Derivada de E em relação a A em K. A gente aqui aplica regra da cadeia. Parecido com o que a gente fez lá atrás no cálculo do gradiente mesmo, né? Você transforma essa derivada de erro em relação a A em K em uma derivada de erro em relação a A em K mais 1, ou seja, um K na frente. Então, por exemplo, se eu estou aqui no K, eu estou aqui, ó, olhando para essa camada daqui, eu quero saber o A dessa camada daqui. Tudo bem? Então, aqui, a derivada de E em relação a K mais 1, vezes a derivada de A em K mais 1 por A em K, certo? Regra da cadeia. Perfeito? Perfeito. Ah, isso daqui, né? O somatório aqui ao longo de K mais 1, né? Aqui surge naturalmente a expressão, né? A definição aqui, ó, de delta, da função delta. Que é a função, no caso, delta em K mais 1. Aí você percebe por que a gente chama esse algoritmo de backpropagation. Né? Porque está se desenhando aqui uma situação onde, para você calcular o delta do K, da camada K, você já tem que ter o delta da camada à frente. Ou seja, você tem que andar de trás para frente, porque a gente sabe calcular o delta da última camada,
Então, o delta aqui na penúltima camada a gente vai saber calcular, porque a gente vai ter que chamar aqui o delta da última camada. E por aí sucessivamente. Isso que a gente tem que andar de trás para frente, porque surge esse cara daqui. Porém, a conta ainda não acabou, né? Tem esse sujeito aqui que a gente tem que saber o que faz com ele, né? Então, vamos lá. Aqui, nesse A em K mais 1, eu vou chamar a definição dele, né? O que é o A em K mais 1? É aquela soma ponderada com os pesos K mais 1, em relação ao output da camada anterior, né? No caso, a camada anterior a K mais 1 é a própria camada K que a gente está, né? Então, fica aqui, ó, a definição, beleza? E a derivada aqui fora é muito parecido lá com o que a gente fez no cálculo do gradiente. Muito parecido. Perfeito. Então, vamos lá. Próxima coisa que eu vou fazer é usar a definição do output da camada K, do O em K, né? Essa daqui, ó. Tudo bem? Então aqui eu vou substituir esse cara por função de ativação atuando sobre o A em K, né? Eu faço isso porque a derivada aqui é em A em relação a K, né? Então é esperto fazer isso. Tá bom? Vamos continuar. Com calma. Então aqui a gente só faz uma reorganização. Ele mais do mesmo, né? Então você vai ter aqui, ó, derivada. E não vai atuar essa derivada sobre esse peso, que não tem nada a ver. O peso em K mais 1 com esse A em K. Então, sai da derivada. E aí o que você vai ter é o quê? A derivada em relação a K de G, né? Então, você vai ter aqui, ó, derivada de G. Aqui você tem que aplicar a regra da cadeira. Então, aqui, aplicar derivada de G em relação a A. Depois você faz a derivada aqui do cara que está aqui dentro. Derivada de AM em relação a AJ. Tudo em relação a K. Certo? Então, a regra da cadeia aqui em relação a esse cara todo. Tudo bem? Beleza. Então, a gente chega aqui numa expressão que é a própria derivada de G, né, o G', que nem apareceu lá por causa do cálculo do delta para a última camada, tá bom? E essa derivada daqui de de A em relação a ele mesmo, né, é aquela mesma situação que a gente viu lá no cálculo do gradiente, quando a gente tinha calculado a derivada de peso em relação à derivada de peso, né? Isso daqui vai ser igual a 1 quando M, o índice M for igual a J, vai ser igual a zero quando M for diferente de J. Então esse somatório aqui morre. E aí você iguala aqui, você contrai esses dois índices, M e J. Mas no caso aqui eu vou botar M para virar J, né? Então aqui, ó. Esse camarada daqui, ó, J fica, né? Esse M aqui vai virar J e pronto. Temos aqui a expressão para o cálculo de delta, tá? Em termos de um delta da camada da frente. Entende? Então você perceba aqui que você tem que ter, para calcular o delta da camada K, você precisa do delta da camada da frente. Você precisa saber calcular a derivada da função de ativação, tá? Percebe que esse daqui é um dot product, né? Entre delta da camada da frente e os pesos, mas só que aqui, ó, transposto, tá vendo? Tomar cuidado com isso daqui. Se você não transpuser, vai dar problema. Isso aqui dá uma matriz transposta, beleza? Tudo bem? Aqui, ó, ml aqui, ó, eu venho aqui e troco, ó, lm. Tudo bem? Então, atenção com essa questão aqui da transposição. Muito fácil de errar isso aqui. Agora, vamos discutir um pouco sobre a questão das funções de ativação, né? Porque do jeito que você está olhando aqui, no nosso algoritmo, a gente já está entendendo que vai ter que andar de trás para frente, falar isso mais em detalhe na próxima aula, e a gente vai ter que armazenar algumas coisas, né? A gente vai ter que ter, obviamente, valores dos pesos, né? Camada a camada, é isso? E a gente também vai ter que armazenar os deltas na medida que a gente for calculando eles, partindo da última camada. Tem que armazenar esses caras. E do jeito que está aparecendo, a gente vai ter que armazenar esse Azinho camada a camada, né? Para você conseguir calcular essa derivada de G, né? Já que G é uma função de A, então você teria que guardar em tese esse valor de A camada a camada. Mas, na verdade, isso não vai ser necessário. Porque a escolha das funções de ativação é uma escolha bem esperta. Tem uma propriedade interessante. Vamos lá. Então aqui eu estou dando três exemplos aqui de função de ativação, né? Tangente hiperbólica, sigmoide e linear, certo? Isso aqui é muito utilizado. E nós aqui na hora de implementarmos vamos usar essa daqui, tá? E aí fica de dever de casa para vocês, aí depois implementar essa daqui. Tudo bem. Vamos lá.
Vamos fazer a conta dessa derivada. Tudo bem? Vamos lá. Derivando tangente hiperbólica, derivada de tangente hiperbólica é igual a 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado. Derivada de sigmoide é igual a sigmoide vezes 1 menos sigmoide. Tá? Derivada da linear é igual a 1, né? Porque isso aqui é bem imediato. Então aqui já morre. Beleza? Beleza. Vamos continuar a conta. O que vocês reparam aqui, né? Que a expressão da derivada faz surgir dentro dela, né, por conta de serem essas funções aqui, tangente hiperbólica, sigmoide, né, a própria definição da função de ativação em si. Então aqui, ó, a definição ela entra aqui na definição, na conta da sua derivada. Então aqui, ó, derivada de g é igual a 1 menos g ao quadrado, certo? E aqui no caso da sigmoide, derivada de g é igual a g vezes 1 menos g. Entende? Eu falo? E aí, acontece uma coisa interessante. Como isso aqui tudo é função de g, e aí a gente pode usar a definição do output. O que é o output? É a função de ativação sobre A, aplicada sobre o A daquela camada, né? Então aqui, ó, a gente pode aqui, ó, todos os lugares onde aparece G de A, né? Você substitui pelo output daquela camada. Ou seja, pessoal, para a gente calcular essas derivadas, a gente não precisa armazenar os valores de A camada a camada. A gente só precisa continuar armazenando valores dos outputs, né? Isso daí, de qualquer forma, a gente vai ter que usar. Então, isso aí vai ter que já ser armazenado, né? Camada a camada. Perfeito? Então, aqui está a observação, né? Essas funções de ativação, a derivada delas é função do próprio output daquela camada, né? Ou seja, não precisamos aqui, né, armazenar o A, como eu já falei. Então, na próxima aula, a gente vai amarrar esses conhecimentos, né? Que a gente agora sabe calcular o gradiente, a gente sabe calcular o delta, e a gente tem essa observação aqui da função, das funções de ativação, né? Isso tudo aqui vai ser útil para a gente implementar, né? Então, na próxima aula, a última aula teórica, vamos falar sobre o backpropagation. Perfeito?